Está começando o Carnicast, o primeiro podcast do país a falar sobre carnes e produtos carnes. E hoje, não diferente, estou com ele, host, amigo e expert no assunto, Carlos Guerra. E aí, tudo beleza? Olá, mais um episódio, expectativa grande. Hoje a gente está com dois convidados aqui super especial. A gente vai falar de um assunto hoje que é suprimentos para a indústria frigorífica. Então estamos aqui com o Fábio e com o Richard, dois amigos que a vida nos deu aí, profissionais super competentes de gerações diferentes. A gente vai passar um pouquinho nesse assunto também. Como ritual, hoje a gente vai tomar uma cerveja. O assunto ele é mais comercial, é um assunto descontraído, então a gente escolheu a cerveja porque é uma bebida preferida de vocês dois. E a gente escolheu aqui uma IPA ou IPA, né? Que é uma cerveja que representa bastante o podcast, vai bem com carnes ali, vai bem com o assunto carnes. Cerveja, antigamente, se a gente pensar, a gente tinha Pilsen, né? Todo mundo bebia Pilsen lá, você lembra das marcas lá, que todo mundo, eu sou bebo Skol, eu sou bebo Brahma. Depois começou a Skin Cariol, depois começou a vir as cervejas mais artesanais, as cervejas mais fortes, e a galera chegava e bebia e falava, cara, cerveja esquisita, amarga, e hoje caiu na graça de todo mundo. Em frigorífico isso acontece também, né? As mudanças, elas são inevitáveis, e a mudança no gosto, a mudança na abordagem, a mudança em como a gente aborda os assuntos com os clientes e o perfil de consumo lá na outra ponta também mudou bastante. Então por isso que é uma cerveja que hoje a galera gosta bastante. Se a gente pensar como mudou o perfil de consumo para a cerveja e trazer isso para o nosso assunto do podcast, é um dos propósitos, né? O que vem acontecendo para mudar. Legal, mas antes de apresentar os convidados, temos patrocínio. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Falei aqui que o Carnicast é o primeiro podcast do país a falar sobre carnes e produtos carnes. Então o nosso patrocinador deveria ser algo maior do que isso. E para isso o nosso patrocinador é o Carnia, a primeira inteligência artificial do mundo capaz de resolver e solucionar problemas teóricos de uma maneira muito rápida, prática e intuitiva. Carlos, como que funciona o Carnia? Bom, o Carnia basicamente, Lucas, é uma conversa de WhatsApp. Hoje, uma das mudanças que a gente vai falar, antigamente não tinha o WhatsApp, né? Então, assim, a gente vai falar dessas mudanças que hoje a gente recebe. A gente pega o celular aqui, o cliente manda mensagem, o fornecedor manda mensagem, todo mundo manda mensagem pelo WhatsApp, tira dúvidas técnicas pelo WhatsApp, né? Então, é uma conversa de WhatsApp que responde praticamente tudo que você tem relacionado à carne. Seja uma dúvida técnica, se você quer saber a reação do nitrito, ela está lá. Se você quer saber algum assunto regulatório, alguma coisa relacionada a qual legislação de bacon, por exemplo, ela te responde. Se você quer saber alguma coisa de embalagem, alguma coisa de processo, então basicamente ela responde tudo tecnicamente relacionado a frigoríficos, a indústria de carnes, a tecnologia de carnes. Legal, então eu já vou aproveitar aqui e vou deixar o slogan. Em algum lugar aqui desse vídeo vai ter um link para que você possa fazer uma demonstração, clicar, adicionar esse contato no WhatsApp e lançar ali basicamente 3 perguntas para você ver como é que funciona. Carnia, a revolução inteligente no frigorífico. E agora vamos apresentar quem são os convidados. Fábio, vulgo meu pai, e Richard. Hoje está num ambiente familiar aqui, né? Hoje tá. Quase. Então, vamos lá. Primeiro, por idade, pedir para que vocês se apresentem, contem um pouquinho da jornada e depois a gente vai entrando nos desafios, nas pautas comerciais, para que a gente consiga avançar e bater um papo muito leve e produtivo. Bom, que bom. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu estou no mercado desde 1986, e raramente ou muito pouco provável que eu imaginaria que ia chegar nesse nível de aperfeiçoamento de tecnologia. Isso há 35, 37 anos atrás praticamente não existia. Então, um pouco voltando, né? Eu sou engenheiro de alimentos, formado em 1986, tive boas passagens por fábricas, fui gerente de produção em várias fábricas, trabalhei com embalagem. Sempre frigorífico? Então desde 86 sempre. Você formou, já foi frigorífico? Sempre, desde 86 formado, já fiz o meu estágio foi em carnes, no antigo frigorífico Anglo em Barretos, isso em 85, mas com a formatura em 86. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em fábricas menores, porque o Anglo era meramente um abatedouro bovino e eu queria entender um pouco mais e conhecer um pouco mais de tecnologia de fabricação. E aí eu fui para uma fábrica de fabricação de embutidos,
que me deu uma ampla experiência, porque em se tratando de uma fábrica pequena, foi possível aprender todas as etapas do processamento. Isso foi de grande importância para que eu pudesse entender claramente todos os processos, os passos e principalmente as dificuldades que a indústria carne tem, né? E aí ao longo do tempo nós vamos descobrindo que cada fábrica é uma história, cada fábrica tem sua realidade, e aí foi abrindo caminho, foi abrindo mente para que a gente pudesse idealizar projetos nesse sentido. A partir daí eu trabalhei também com embalagens. Isso me deu uma bagagem bastante boa, né? Porque embalagem, conhecer um pouco sobre a estrutura de embalagens, qual a melhor embalagem para condicionar um produto ou outro. Trabalhei com frio também, equipamentos para frio. E depois, em 88, mais ou menos, eu também tive uma experiência de trabalhar com aditivos. Naquela época, a área comercial era estritamente comercial. Não existiam pessoas que entendiam ou que trabalhavam no suporte técnico para clientes. Quer dizer, a venda era só por empatia. A venda era meramente por empatia e, curiosamente, era quem chegava primeiro. Quem chegava primeiro no cliente levava o pedido. Até um fato curioso, que quando eu entrei na área comercial, eu falei, ai meu Deus, eu não bebo, não fumo, como é que eu vou fazer para vender? Porque os vendedores concorrentes todos formavam empatia através disso, de relacionamento e tudo mais. E aí as coisas começaram a andar, aí veio o Lucas, nasceu o Lucas, eu voltei para a fábrica, né? Mas eu gosto de falar, eu gosto de relacionamento, eu gosto de pessoas, e aí não teve jeito, eu tive que voltar para a área comercial. E aí desde 95 eu estou na área comercial. Imagina, de 86 até 2023, muitas coisas mudaram. Absolutamente muitas coisas mudaram. E a partir daí, porque quando você visitava fábricas, eram práticas, eram chamadas as pessoas práticas. Elas não sabiam nada, recebiam aqueles pacotes de condimento, pacotes de estabilizante, conservante, e não sabiam absolutamente nada o que tinha. E também não ousavam a perguntar, porque os vendedores, por serem meramente comerciais, não tinham esse preparo. E tão pouco sabiam. Então isso era um tema tratado com mistério. Tanto é que os caras que trabalhavam, os chamados fabricantes, eram chamados os mágicos, né? Eles colocavam os pozinhos mágicos lá e a coisa acontecia. E isso ficou por um longo período. É daí que vem o nome laboratório? Exato. Porque laboratório é que... Laboratório é que faz análise, né? Você pega lá a vidraria, mexe, faz análise. Exato. Então foram surgindo inúmeros casos. E você, como eu tinha uma formação na área, comecei a aliar um pouco a teoria com a prática e começar a entender o porquê das coisas. E aí quando você começa a levar uma visão um pouco mais técnica para o mercado, as pessoas começam a acreditar um pouco mais nos que estão fazendo. E aí o grande segredo é você mostrar realmente o porquê que as coisas acontecem e não guardar para você, né? Então você começa a esclarecer um pouco, as pessoas vão descortinando aquele medo de perguntar, de aprofundar nos temas, e isso avançou bastante. Em 95, quando eu trabalhava numa empresa nacional e foi comprado por uma empresa nacional, uma empresa multinacional, nós também avançamos um pouco nessa questão de profissionalizar em termos técnicos a área comercial, onde nós começamos a buscar toda a equipe técnica para fazer o atendimento comercial, porque era mais fácil você formar um engenheiro comercialmente do que formar uma pessoa comercial em um engenheiro, ok? Enfim, mas para encurtar, e aí em 2010 nós fundamos a BRC. Essa BRC já veio com o propósito de ter uma abordagem estritamente técnica, levar conhecimento e buscar parcerias, ok? Porque eu particularmente sempre acreditei no seguinte, né? Por nós buscarmos as matérias-primas nos mesmos lugares, todas as empresas têm um nível de qualidade basicamente iguais. O fator definidor para você conseguir a venda vai ser o serviço. E você só consegue ter esse serviço se você tiver pessoas experientes que já tiveram a experiência interior na fábrica
Porque não adianta você colocar um livro debaixo do braço e sair divulgando, porque cada fábrica tem uma realidade, cada fábrica tem sua deficiência e cada fábrica tem seu histórico. Onde vai vender, como comercializa, como é que é o frete, como é que é isso. Então você necessariamente precisa adaptar o teu produto à necessidade do cliente. Então por isso aí a necessidade de nós termos uma equipe estritamente técnica, né? Então começou-se essa formação. E aí chegamos a um consenso o Richard fez parte de todo esse processo, está conosco, o Carlos acho que foi o primeiro que veio, né? Um pouquinho antes do Richard. Foi um pouco antes, inclusive foi uma indicação de um conhecido nosso. Sim. Né? E aí veio o Richard, e aí a partir daí vieram todos com formações técnicas, isso facilita muito, né? Agora, para mim, que estou no mercado há 35 anos, ver toda essa evolução e agora com essa inteligência artificial que é a Carnia, isso para mim é uma satisfação ter feito parte de toda essa trajetória e ter essa continuidade. Mas o mais interessante é você entender o seguinte, né? As coisas são cíclicas no mundo, na vida. Então, por um longo período, eu desfrutei de um relacionamento que foi construído lá atrás e hoje boa parte das pessoas que também trilharam esse caminho comigo ou estão aposentadas ou já não estão mais no negócio. Então agora é hora nós já estamos nesse processo há uns 2, 3 anos, preparando uma nova geração, preparando um novo time para que dê continuidade a isso, e a ideia é cada vez mais aperfeiçoar o nosso time. Cada vez mais, e essa Carnia vem só chancelar o que nós estamos fazendo há bom tempo. Ok? Quando começou eu falei que 1 hora não ia dar. ia passar do tempo. Tá aqui Richard, um outro amigo que também trabalhamos muito, inclusive até gravando um podcast na semana passada. Eu citei bastante coisa sua, daqui a pouco sai o podcast. Sério. Então se apresente para nós aí, conte um pouco da trajetória. Em primeiro lugar, queria agradecer. Só reforçar o que vocês falaram no início lá. O Carlos falou principalmente que está em família. Eu acho que tudo que a gente construiu, já estou completando aí 14 anos de mercado. A gente acaba se tornando uma família mesmo. Nós somos uma família e o nosso mercado é muito pequeno, né? Então todos se conhecem e o grande objetivo é a gente ser mais transparente possível. E nós temos uma política dessa forma, de trabalhar dessa forma. Apresentando, né? Eu tenho formação em engenharia de alimentos, eu me formei no Estadual de Ponta Grossa. Eu conto para todo mundo que eu fui muito feliz na minha formação, que tive um professor de carnes muito bom. E a proximidade que eu tenho que eu tive, né, da unidade da Perdigão quando comecei a trabalhar, que eu estagiei e trabalhei com processos, foi que me deu toda a carga de experiência realmente que fez entrar nesse mercado. Não imaginava que ia trabalhar com carnes. Hoje é um segmento que o pessoal não quer trabalhar, né? Ninguém fala assim, entra na faculdade falando, vou trabalhar com carnes, né? Não, ninguém faz isso. Acho que é o que menos dá dinheiro. Não é possível, porque ninguém quer trabalhar, todo mundo vai para leite. A galera quando entra no frigorífico também vem fazer um presunto, fala, que eu não quero isso não. Cara, mas é sacanagem, né? Você vai na faculdade, você visita fábrica de bolacha, de biscoito, de macarrão, de cerveja, tudo cheiroso, né? Mas tudo cheiroso. Os frigoríficos é completamente diferente, né? Completamente diferente. Um ambiente úmido, frio, insalubre totalmente. Exato. Entendeu? E na verdade eu acho que a grande dificuldade, até mesmo depois que as pessoas começam a trabalhar, é a diversidade de coisas que existem no mercado, no frigorífico, que para você fazer acontecer um produto. Pois é, isso então é uma dificuldade imensa isso. As pessoas, por isso que eu acho que justifica, é só quem é apaixonado por carne que consegue, porque é um desafio diário. Você não tem uma receita pronta, a cada dia tem um problema. E quando você trabalha com leite, com suco, é uma coisa relativamente simples. Evidente que exige controles, uma série de coisas. Mas se tratando de carne, são inúmeras matérias-primas, inúmeros ingredientes que você tem que combinar para chegar a um produto final, né? Mas tudo para alimento tem controle, né? É engraçado que o nosso segmento de carnes, ele
tem essa diversidade, só quando você está dentro mesmo que você consegue enxergar esse mundaréu de possibilidades e de dificuldades também, que a gente acho que vai falar um pouco aqui, né, se der tempo, mas esse é o objetivo, né? E continuando um pouco da trajetória, depois acabei não ficando na Perdigão, recebi uma proposta para trabalhar com ingredientes, então imediatamente migrei já para ingredientes, fui trabalhar com P&D, então tive 2 passagens de P&D e 2 passagens de comercial. Essas 2 passagens me deram realmente estrutura para poder conhecer toda a parte de segmentos mesmo. Eu falo para todo mundo que eu tenho muita bagagem, eu passei em várias empresas de ingredientes, então eu falo com propriedade mesmo, conheço todos os nossos concorrentes e como realmente o mercado funciona. Isso que é o principal. E usar essa bagagem e tentar levar para o nosso mercado final, que é o frigorífico, uma transparência muito grande mesmo de como as coisas acontecem. Porque o Fábio pode até falar um pouco melhor, nosso mercado, acho que ele foi muito, o mercado de ingredientes, ele foi muito taxado aí, um estereótipo de não levar coisas boas para os frigoríficos, e nós viemos uma geração nessa transição de desmistificar tudo isso e transformar realmente em tecnologia. Então hoje basicamente nós falamos que nós entregamos tecnologia, commodities em si existem no mercado, a gente vende um monte de commodity também, mas o principal hoje é levar tecnologia e levar prestação de serviço para os clientes. Acho que esse que é o grande X da questão aí, é o que faltou, acho que faltava, né, essa transição, e hoje com tecnologia, com tudo, com toda essa equipe comercial que nós temos, que é a base para que as coisas aconteçam, é o essencial mesmo. Então acho que esse seria a base para a gente poder construir algo melhor. O que vocês acham que mais mudou no mercado? Porque o ponto mais comum que vocês falaram foi que houveram uma série de mudanças desde quando começou, que tinha uma coisa, não tinha outra. A venda era feita, quem chegava primeiro, aquela história que quem chega primeiro bebe água limpa. Imagino que depois dessa venda começou a criar uma empatia, o pessoal começou a vender mais por empatia, por relacionamento, depois começou essa vertente um pouco mais técnica. O que vocês acham que foram as principais mudanças que tiveram no mercado, assim, ou as principais fases, se é que houveram algumas fases? Por exemplo, uma fase era só quem chegava primeiro, outra fase era quem tinha mais relacionamento, depois foi uma parte mais técnica. Qual que é a percepção de leitura do mercado? A minha percepção é o seguinte, pegando um pouco um gancho que o Richard falou, que o segmento nosso é bastante taxado, foi bastante prejudicado em termos de imagem. Isso realmente foi uma verdade, né? Eu acho que pelo fato de a maioria dos usuários dos produtos não entenderem absolutamente nada e tão pouco saber o que tinha lá, abriu uma enorme possibilidade de alguns fabricantes com não má fé, mas com alguns interesses diferentes, eles pudessem manipular e entregar produtos que não eram realmente adequados ao uso ao que se destinava, correto? Isso acontecia mesmo, então? Acontecia, isso realmente acontecia, porque era muito obscuro, você não sabia. Primeiro que você tinha espaço, né? Você trabalhava com matérias-primas muito boas, então qualquer possível erro que acontecesse, a própria carne, a própria composição acabava arrumando as coisas. Hoje você trabalha muito em cima, no limite. Hoje você trabalha com matérias-primas muito controladas, né? E o que mudou demais e que ajudou demais o segmento foi a profissionalização. A chegada de profissionais do outro lado, nos frigoríficos. Isso fez com que elevasse o nível, principalmente do entendimento daquelas pessoas, o que eles estão usando. Isso facilitou muito a conversa e melhorou muito, porque fez com que as empresas ingredientes prestassem mais atenção e olhassem mais com carinho o que realmente elas devem fazer. Usar matérias-primas boas, fazer boas composições e entregar realmente um produto com aquele propósito, né? Então, o nível de profissionalização ajudou. E isso é uma tendência. Eu acho que cada vez melhor e cada vez mais importante esse nível de industrialização, de profissionalização. Porque você não consegue, hoje, por exemplo, no passado, alguém ia lá, contava uma história e ficava por isso mesmo. Usa isso aqui que vai resolver. Hoje não.
Se a equipe de vendas não tiver um preparo, não tiver um conhecimento para discutir com o cliente, você literalmente não passa credibilidade e não vai ter êxito no teu propósito. Então essa profissionalização ajudou demais o nosso mercado. Eu dou até um exemplo. Eu rodei com o Carlos aí, nós iniciamos nossa trajetória juntos aí na empresa e acho que essa profissionalização faltava também um entendimento dos laboratórios, como que eles iam levar a informação para frente. Nós começamos basicamente atendendo os clientes pequenos, né? O Carlos pode reforçar depois, e focado 100% no varejo. O mercado de varejo no Brasil, como o nosso e todos os outros segmentos, também tem uma dificuldade muito grande, porque depende do consumidor final para ter aquela aceitabilidade. O nosso cliente de varejo é um cliente diferente, não é um cliente normal, é aquele charcuteiro, é o açougueiro que faz um produto lá em casa, no açougue dele lá, que só com sobra de matéria-prima, ou realmente industrializa, que eles levam para uma linha um pouquinho mais artesanal. Então, o Carlos, a gente rodou nesse início e levava essa informação. Então, as empresas ingredientes, às vezes elas forneciam um ingrediente que era para a linha de varejo e direcionava para a linha de frigorífico. Então, no início, para a gente desmistificar isso daí e mostrar para o frigorífico que ele poderia utilizar algo com muito mais tecnologia, com menos ingredientes ali que não eram necessários, demorou muito, né, Carlos? Você pode até reforçar. Nós ficamos 4, 5 anos rodando açougue por açougue no Brasil afora aí para poder montar toda essa estrutura e transformar isso daí realmente numa venda com qualidade, não uma venda realmente por vender, que era o que realmente eu acredito que acontecia na época. Então hoje a gente já colhe muito desses frutos lá que nós plantamos há 7, 8, 10 anos atrás. Então nós conseguimos mostrar para os clientes que dá para fazer uma divisão correta, de esse produto é direcionado para o consumidor menor, tem um consumidor intermediário, tem os grandes players do mercado aí, que nós conseguimos trabalhar com produtos mais concentrados, que você reduz frete, você reduz custo de várias outras formas, levando só tecnologia. O restante ele pode utilizar lá de uma forma um pouco mais barata. Então, e aí esses produtos que existiam antigamente continuam existindo, só que direcionados para outro tipo de público, aquele público que não quer ter tanta dificuldade para poder saber, não poder, mas eles também não sabiam manipular os ingredientes, que é coisa que um grande hoje tem uma estrutura de profissional para poder saber manipular. Você vê, e como eu particularmente tenho um otimismo assim extremamente racional em relação a tudo que vai acontecendo, nós vamos melhorando, vamos evoluindo sempre. Porque nessa situação, né, vocês falaram que tinha muito caso que os caras vendiam um negócio que aplicava 10%, aplicava 15%, quando na verdade você poderia aplicar por muito menos, isso resolveria o problema do cliente e ainda assim ele estaria poupando dinheiro, né? Então, eu acredito, né, sou otimista em relação à evolução, porque por mais que não tenha um órgão que regulamente isso, falando, você precisa vender um produto somente o necessário para resolver o problema do cara. Mas a própria concorrência ela é extremamente saudável e fundamental nesse ponto, porque você quer desenvolver alguma coisa para conseguir tomar mercado do seu concorrente. E a forma para você conseguir ganhar o seu concorrente é você, no fim do dia, é fazendo ele economizar, é fazendo ele pagar menos por aquela mesma coisa ou por mais coisa do que aquilo. Então, à medida que você vai aumentando essa competição, que vai aumentando o grau de concorrência, as empresas elas têm que aplicar mais tecnologia naquele serviço ou naquele produto, especificamente, né? Aplicam mais tecnologia naquele produto de modo a concentrar e entregar mais com menos. Então, é extremamente importante a competição nesse sentido para tornar e para melhorar e, sobretudo, para peneirar o mercado, né? Porque uma vez que você vai aplicando tecnologia, as empresas vão buscando mais tecnologia também para se preparar. E esse é um dos objetivos do podcast, né? Usar uma ferramenta que a gente consegue escala para levar o maior volume de conhecimento, às vezes conhecimentos mais densos, às vezes conhecimento menos densos, para que ninguém fique despreparado do outro lado e que as pessoas que são tomadoras de decisão nas fábricas desenvolvam um senso crítico. Realmente eu preciso disso? Será que não dá para fazer mais com menos? O que eu posso melhorar com isso? Né? E outro ponto que vocês falaram,
é que sempre teve uma imagem que foi criada que os laboratórios estavam sacaneando, né? Eu não sei o que, tanto que existem vários clientes que não gostam de comprar mix porque desconfiam daquilo que tem ali dentro. Como que vocês veem a dificuldade de ter que desconstruir uma imagem para depois construir uma imagem honesta, atrelada a uma imagem de performance? Se você usar tudo que tem aqui dentro, já está tudo pesado, você vai poupar tempo de pesagem, eventualmente um funcionário lá dentro. Como que vocês veem a dificuldade de desconstruir uma imagem de trapaceiro, que o mercado, com o passar do tempo, criou, para construir uma imagem de entrega de tecnologia em forma de produto? Eu volto um pouco antes na história ali, que eu falo até todos os meus clientes que eu passo, o Fábio está aqui, eu já falei para ele inclusive isso, que ele foi muito inteligente quando ele montou essa estratégia de começar com um time jovem que já estava trilhando esse caminho da parte técnica, todos vinham já com embasamento de frigorífico, como eu vim, o Carlos veio, o Lucas também teve bastante experiência, o próprio Fábio e todo o nosso time técnico aí da BRC, tudo começou lá. Então, com essa estruturação, e eu dou total mérito, primeiro, ao Fábio por ter montado essa gestão, ter feito essa estrutura da empresa pensando há 10, 20 anos para frente, e, em segundo lugar, a todos os vendedores que estão na frente para trilhar e desmistificar isso e mostrar para os clientes realmente qual que é a aplicabilidade melhor do produto e realmente pode trazer aqui um benefício para ele, porque é muito difícil. Nós que estamos na rua, ainda hoje mesmo com profissionais lá altamente capacitados, quando nós vamos falar, ainda existe essa barreira, mas não tem outra forma de fazer isso a não ser com conhecimento técnico. Então, cada vez mais a gente chega até a se desgastar de tanto que a gente fala para os clientes. Hoje tivemos um embate com um cliente nosso a respeito disso. Temos uma reunião marcada sobre esse mesmo assunto, sobre concentração de produto, para poder trazer realmente mais benefícios. Você vê, já faz mais de 10 anos que a gente fala isso e ainda passamos por esse tipo de situação. Então, realmente, para mim, no meu ponto de vista, é esse o caminho que nós temos que trilhar, somente conhecimento, cada vez mais conhecimento técnico e trazer as empresas, inclusive para conhecer nossa estrutura, a parte de P&D. Hoje nós temos um laboratório de microbiologia que é 100% focado para desenvolver tecnologias para o cliente específico, nós não cobramos nada por isso, e é uma ferramenta de serviço mesmo, que o cliente entenda que no final das contas a gente vai vender um produto como qualquer outra empresa, nós vamos entregar muito mais serviço do que as outras. Esse é o grande objetivo nosso. Eu completamente de acordo, porque pegando a sua fala, realmente houve um prejuízo enorme na imagem das empresas ingredientes, exatamente porque nós já dissemos aqui, e por um período, grande parte das empresas voltaram a utilizar as matérias-primas isoladas, né? Exatamente esse passo foi dado exatamente para não ficar nessa questão de comprar um pacote fechado. Isso realmente perdurou por um bom período e nós ficamos meramente refém de vender apenas condimentos, mas completamente de acordo com o Richard, a maneira de você desmistificar isso e criar uma nova imagem é só através da verdade. E a verdade ela demora um pouco a ser estabelecida, mas ela é um caminho sem volta, e é só dessa maneira você consegue construir um novo rótulo para as empresas, para o nosso tipo de empresa, né? Porque não adianta você ir lá fazer um discurso e depois não executar esse discurso. E então nós fazemos isso constantemente. Falamos o que tem que ser feito e insistimos nisso. O caminho é mais longo? Com certeza é mais longo. Mas nós temos um olhar lá no objetivo e todos os problemas que vão ocorrendo ao longo do tempo nós vamos resolvendo. E é o que eu sempre digo em todas as contratações: não se preocupem com o resultado. E não se preocupem também com a pressa de fazer as coisas andar. Vamos andar devagar, vamos fazer as coisas como tem que ser feita, da maneira correta, porque a ideia é construir credibilidade. As pessoas, a única coisa que perdura e que sustenta uma relação é transparência e idoneidade. E aqui, como uma empresa, nós não vendemos pedra, nós vendemos produtos de reposição
mensal, anual, semestral, tudo mais. Nós temos que, dentro desse período, ir lá no cliente novamente. Então você tem que ter tranquilidade, idoneidade construída para poder se beneficiar disso. E isso é uma relação duradoura. Só assim vai se construir uma nova imagem. E é isso que nós pregamos na nossa empresa, entendeu? Eu vou fazer uma analogia aqui e vou te dar a bola rolando. É muito mais difícil ter que desconstruir algo para construir algo, né? E ainda mais quando tem uma recorrência na venda, que todo mês você tem que estar lá batendo na porta do cara para o cara comprar. É muito difícil você ter que desconstruir alguma coisa para ter que construir algo em cima, né? Dizem que é muito mais difícil reformar do que construir. Você acha que construir é mais fácil, mais difícil? Que analogia que tem entre construção e fábrica? Construir do zero é muito mais difícil. Você reformar uma coisa ali você está no meio do caminho andado, né? Por isso o ambiente é familiar, então a gente sabe dos problemas aí até pessoais das dores, mas eu acho que o que ambos falaram aí, enquanto eles falavam, eu estava preparando o que eu ia falar e o Fábio falou tudo o que eu ia falar, então assim, mas mostra o sinergismo. Eu acho que transparência é o ponto-chave, né, dessa construção. Quando nós entramos, né, Richard, começamos lá, a gente rodava 2.000 quilômetros aí em uma semana e, cara, os caras às vezes do açougue ficavam lá preocupados se a gente sabia a fórmula do cara para passar para o outro e tinha muita desconfiança, mas era um mercado muito obscuro. Eu vou até dar um testemunho. Quando eu entrei para esse mercado, eu confesso que era um mercado que eu não me via trabalhando, porque eu tinha essa imagem. Eu tinha imagem que esse mercado de laboratório, né, os provedores, as fábricas de aditivos, né, que misturam aditivos, sacaneavam muito, porque mandavam uma amostra que era alguma coisa e depois aquilo ali não era a mesma coisa. Sentei com o Fábio para conversar e o Fábio falou, a gente tem que ser transparente, tem que ser real com o cara. E eu tive uma experiência em um cliente onde era no começo, todo mundo doido para fazer o negócio, a empresa no começo também, né, Fábio? E eu tive uma experiência onde nós aprovamos um item em um cliente e aí na hora da cotação aquele item ficou longe. E eu na minha cabeça eu pensei, eu acho que na negociação vai chegar, porque na minha cabeça fazia-se essas... E falou, não, nessa situação não tem o que fazer, não deu preço, foi aprovação técnica e ali eu comecei a pegar confiança, mas eu acho que é mostrar essa transparência pro cliente. Uma mudança que nós tivemos no começo, quão difícil era você ter acesso a uma fábrica para você acompanhar um teste. Hoje nós temos acesso a várias fábricas, isso foi conquistado ao longo do tempo. Mas por que você não tinha acesso à fábrica? O que mudou dentro da fábrica para você passar a não ter acesso? O cliente passa a confiar mais em você, começa a ver como um ponto de ajuda. Então a confiabilidade, nós temos problemas até hoje que a galera, você falou, teve um embate com o cliente que o cara acha que você está falando que está vendendo A e está vendendo B, até hoje. Então isso é um processo de evolução, né? Sim. É um processo de evolução que vai sendo construído ao longo do tempo. E assim, uma pisada na bola te joga lá pro final da fila novamente, né? Então até uma pergunta que eu ia fazer para vocês. A empresa BRC está com 12 anos de mercado. Ao longo de 12 anos muita coisa mudou. Hoje basicamente o Richard faz o que o Fábio fez durante a vida toda, diretor de multinacional, fez a parte comercial. Nós estamos falando tudo de mudança, mas ao longo, Richard, de 12 anos, o que vocês viram de mudança? Você citou que hoje a empresa tem um laboratório de microbiologia e a gente vê que uma fábrica de condimento não precisaria de um laboratório de microbiologia, daria muito bem para fazer análises microbiológicas fora, num laboratório terceiro, porque é um produto em pó, o micro-organismo não cresce muito ali, eu não tenho problema microbiológico, é um produto que não estraga. O que mudou? Isso aí envolve prestação de serviço? Como que vocês veem isso? Só para finalizar o que o Fábio tinha falado, voltando um pouquinho, aí já claro. Respondo a sua pergunta. Eu tenho uma premissa com os vendedores que eu falo o seguinte: seja transparente com o seu cliente, fale a verdade. Vai doer, talvez ele nem compre de você, mas ele nunca vai poder falar que você mentiu para ele. E lá na frente as portas vão abrir, porque ele vai descobrir que o que você estava falando era correto. Então, manter a transparência, o que o Fábio comentou, é o caminho mesmo. Cedo ou tarde, às vezes você posterga uma venda, mas você conclui com chave de ouro. Ele vai entender e ali sim você começa a construir credibilidade. É nesse ponto que você ganha o cliente e você dá longevidade no negócio. Se você erra nesse ponto,
Eu prefiro perder um negócio falando a verdade do que ganhar um negócio falando uma mentira. Então, é uma base, é uma política, vem do Fábio isso daí, é a estrutura nossa, e isso vem lá da educação, acho que é um pouco antes até. É aquela história, né? É melhor ficar vermelho 5 minutos do que amarelo o resto da vida, né? Exatamente. Mas isso é uma coisa um pouco... assim, principalmente acho que para vendedores que estão começando no mercado, eu acho que a grande ânsia é de pegar um projeto primeiro. Então, eu peguei um projeto dentro da fábrica, o cara te deu um problema. E às vezes aquele problema não está relacionado à solução que você tem naquele momento. E você quer fazer aquele negócio acontecer. Eu acho que um dos erros muito grandes é o cara falar assim, meu produto está estragando aqui, me dá um conservante. Às vezes conservante nenhum vai dar jeito naquele produto. E você, na ânsia de vender, você oferece alguma coisa pro cara e não vai funcionar lá na frente. Falar a verdade nesse sentido também, né? Sim. Passar por cima da ânsia de... quantas vezes a gente foi no cliente, Richard, e falou, cara, eu não tenho solução para o seu problema. Seu problema não vai ser solucionado com nenhum produto meu, com nenhum produto de nenhuma empresa. Seu problema está dentro do seu processo. Isso virou um projeto depois. Mas ele não quer ouvir isso, né? Não quer ouvir, ele quer que você solucione, quer que você tenha um pó mágico, né? Então, acho que a grande questão é você não ter o pó mágico que você falou lá no início do episódio. Não é mágico. É mágico? Em 2017 houve a Operação Carne Fraca. Para nós, no meu entendimento, isso foi um divisor de águas. Porque as empresas de embutidos, a grande maioria apostavam que toda a solução para o problema viria das empresas ingredientes. Isso, na verdade, acabou se mostrando um pouco diferente, né? A Operação Carne Fraca, na verdade, mostrou claramente o seguinte, que as empresas ingredientes é um coadjuvante da empresa de embutido. Ela ajuda a levar a um resultado bom. Ela não é totalmente responsável a levar esse resultado bom. Então, quer dizer, houve uma preocupação com os cuidados, com a higienização, com as boas práticas de fabricação. Isso nos aliviou um pouco, né? Então houve essa clareza dos fabricantes, que então tirou um pouco a responsabilidade que a empresa ingrediente tem por dever fazer resolver todos os problemas. E como você falou, não existe pó mágico. Não existe pó mágico. Nós somos vendedores de ingredientes que ajudam de maneira coadjuvante a resolver o problema. A grande solução está na mão do fabricante. Você não consegue transformar uma matéria-prima ruim numa coisa boa. Agora você consegue fazer uma coisa boa virar uma coisa ruim. E aí vai da habilidade do gerente da fábrica, da empresa de ingredientes que está fornecendo e tudo mais. Tá certo? Agora, voltando também, nós estamos sempre voltando aqui. Não tem problema. Pois ele faz os cortes. Um outro conselho que nós sempre damos e uma diretriz que nós sempre damos é o seguinte: não coloque produto desnecessário no cliente. Isso é um tiro no pé, que mais hora menos hora vai aparecer alguém lá e vai falar, esse produto que você está usando não é necessário. É o que nós falamos do benefício da concorrência, né? Então, quer dizer, você tem que criar laços duradouros e fazer exatamente isso. Eu já participei de vários projetos onde, por exemplo, eu não tinha nada a ofertar, como você disse, mas uma troca de ideias fez com que solucionasse alguns problemas. E aí você pega projeto que não tem nada a ver contigo, né? Eu tive um caso, por exemplo, numa empresa grande, em que uma menina falou de um problema que ela estava tendo em bacon, eu não tinha nada para ofertar para bacon, foi uma troca de ideias, e ela, passado um mês, me ligou e falou, deu certo aquilo que você sugeriu, vem aqui que eu vou te dar um projeto. E me deu um projeto de salsicha. Quer dizer, então o objetivo nosso é levar suporte, é fazer uma troca de ideia. A ideia é que o cliente te enxergue como um parceiro e não meramente um vendedor de ingredientes. E quando ele passa a te enxergar como um parceiro, ele se desarma, ele fica mais acessível, as conversas fluem mais facilmente, ele consegue contar sem nenhum constrangimento as suas dores, as suas dificuldades. E quando você consegue alcançar esse patamar, as coisas fluem melhor.
E ele te passa a enxergar como um parceiro, realmente uma pessoa que vai realmente ajudar. E não vai sentar ali, falar de produto, tirar o pedido e vai embora. Não. Essa metodologia ficou no passado. Não tem mais isso. Mas claro, só para completar, nós não somos uma empresa filantrópica, evidente. Nós não temos essa hipocrisia de fazer isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o caminho é suporte, é atendimento, é conhecimento, é levar conhecimento ao cliente. E aí fica uma relação ganha-ganha. Ok? Mas de onde veio essa cultura de que a empresa fornecedora, isso não acontece só com ingredientes, acontece com embalagens, acontece com tripa, acontece com tudo, que o conhecimento está do lado do fornecedor. Por exemplo, acontece muito de ter um problema dentro de um frigorífico e esse problema, o cara sabe que o problema não está relacionado ao seu produto, que o seu produto não tem problema nenhum, mas ele acusa um problema no seu produto para você ter que ir lá e ajudá-lo a resolver o problema. Não acontece? De onde vem essa cultura de que o conhecimento ele está do lado de cá? Primeiro. Eu particularmente acho assim, né? Quer falar? Não, pode. Primeiro, que as pessoas no passado não tinham conhecimento para discutir e abordar e chegar a um consenso. Então era muito mais fácil essas pessoas atribuírem o problema às empresas ingredientes, porque afinal de contas eles têm que transferir a culpa para alguém, correto? Mas hoje tem o carne, né? E já dá para... Exato, hoje tem a carne. Pois imagina só, chega um cara lá falastrão, que fala bem, com boa lábia e tudo mais, se fala uma coisa, fala outra. Deixa eu dar uma olhada aqui se isso aí é verdade. Pergunta ali rapidinho no WhatsApp, rápido. É para isso que teve o carne, né? Ele pega no pulo, ele dá a resposta de mercado, resposta que pergunta, na verdade, que você pode fazer no Google, o Google não vai saber responder. Ali ele vai conseguir responder, então... Aos vendedores desavisados, prestem atenção. Ou baixem o carne. Fala menos. Então, mas e aí o que acontece? Quando o usuário não tinha conhecimento ou pouco conhecimento, ele tinha que transferir o problema para alguém. E aí acende a luz, né? Pera lá. O cara está jogando o problema no meu colo. Eu preciso me beneficiar dessa situação. Então é aquela história, do limão ou você sente e chora ou faz uma limonada, correto? Então aí veio a ideia seguinte, mas peraí, se o cara está jogando um problema que é dele, visivelmente é dele, está jogando no meu colo, eu também tenho que tirar proveito disso. Então eu vou apresentar a ele uma solução e claramente eu vou ofertar um produto. Então aí veio, espera aí, só que os problemas começaram a ficar grandes, diversos, e aí você tem que ler, você tem que procurar respostas, você tem que mostrar vivência. Então, quer dizer, isso é uma bola, né, que não termina nunca. Enfim, só vai aumentando. Agora, os problemas também acontecem lá, cá, mais ou menos são quase todos iguais, mas, voltando a dizer, com a profissionalização do outro lado da mesa, também há uma demanda insistente de que você se aperfeiçoe mais no seu conhecimento. Mas olhando, Fábio, um pouco mais para o comercial, por mais que o outro lado tenha o conhecimento, lá de cá, pensando como vendedor, a construção da credibilidade é muito complicada. Se você não tem a construção, se a credibilidade não foi construída ao longo do tempo, seja através de amizade e outras comprovações que existe o lado técnico que eu posso ofertar para o cliente o lado técnico, é muito difícil do cliente acreditar, até porque, seguindo a lei do imediatismo, ele vai querer resolver o problema na hora. O cliente está ali para resolver na hora, seja através de um produto, como você falou, que o produto ali tem que fazer o pau mágico, fazer um milagre, ou que o vendedor venha com uma ideia mirabolante, ele do nada, que possa fazer sentido. E aí vem o pior, né? Dentro do processo dele, que nós sabemos que os processos dos frigoríficos estão muito aquém, né? Até os grandes têm muita dificuldade, imagine os pequenos e menores, né? Para poder, às vezes, você fazer ajustes necessários para que o produto final seja adequado. Então é muito complicado. Então a gente tem um meio termo ali entre credibilidade do vendedor, para que ele realmente consiga transmitir a informação adequada para o cliente, que o cliente acredite na informação que ele está
que se o seu vendedor não consegue passar essa informação, esqueça. Ele não vai botar em prática. Então ele vai mais fácil acreditar no outro que vai ofertar um produto X lá do nada, ele vai perder 3, 4 meses de teste e não vai dar resultado, do que no vendedor. Então comercialmente é muito difícil, é um desafio que ainda nós trilhamos muito. Com as empresas que têm uma estrutura técnica grande é muito mais fácil de fazer isso. Mas as pequenas e médias que ainda enxergam os P&Ds como custo e não investem em pessoas com formação, com experiência, elas sofrem muito, porque ainda nós somos uma pedra no sapato, vamos falar assim, porque nós vamos chegar com informações que realmente não agradam e normalmente não agradam, porque a gente sabe que 90% dos problemas dos produtos está ligado ao processo. O tema, o valor central aqui até então do que nós estamos falando é honestidade, né? De passar realmente de maneira íntegra e tudo mais. E com a honestidade a gente consegue resolver alguns outros problemas. Mas agora dei um gole da cerveja aqui. O que o pessoal quer saber é de caso bizarro, que com honestidade você conseguiu resolver. Então, queria que você citasse um caso cada um, alguma coisa que você viu assim, que você fala, não acredito que o cara está fazendo isso. Ou que fulano me falou que eu deveria fazer isso, porque o pessoal quer saber de bastidor, o que está falando. Esse aqui é um discurso bom que a gente conta para todo mundo, um discurso extremamente institucional, mas que a gente aplica isso. Nós temos o Skin in the Game. Eu acabei falando nós aqui, não falando pelo lado do podcast agora, mas como pessoa do mercado. Mas o pessoal quer saber do bastidor, o que acontece. Porque alguns casos desse, alguns amigos que são clientes mais próximos acabam ficando sabendo, outros não. Mas o que dá para contar pro pessoal de bastidor? Alguma coisa engraçada, alguma coisa que você fala assim, não é possível que o cara tá fazendo uma coisa dessa. Tem algum? Alguma? Você tem bastante também. Nossa, eu já vi... no começo a gente visitava algumas fábricas menores, né? Açougues, nesse segmento de varejo. A gente ia junto com o distribuidor, né? E a gente visitou cada coisa que você falava assim, caraca, eu estudei engenharia de alimentos, o cara fala de boas práticas de fabricação. Teve um dia que um cara me levou... A gente saiu do açougue, a gente atravessou um terreno baldio, assim, uma casa meio abandonada, e a gente foi fazer a linguiça numa... O cara misturava a linguiça num tanque de lavar roupa, ele colocava, tinha um saco de carne assim, a de baixo já estava verde, porque acho que ia juntando ao longo da semana toda. Ele virou para mim e falou, ó, condimento tem que ser forte, hein? Meu Deus! Condimento tem que ser forte, hein? Porque eu tenho uma carne que já é mais cansada, então a gente enfrenta muito isso. Eu acho que as coisas mais bizarras que acontecem, não exagerando, está no ponto de vista do cliente achar que você vai solucionar qualquer problema. Qualquer problema mesmo. Você vai chegar lá e o cara tá com uma carne, ao ponto da carne do cara estar estragada, você recebe bastante ligações. Como que eu faço para recuperar uma carne? Minha carne já está meio cinza. O que eu faço para recuperar essa carne? Acho que os casos mais bizarros são essas surpresas, porque a gente não se prepara, não pensa para passar nisso. E numa situação dessa, o que vai fazer? Fala, cara, infelizmente eu não posso te ajudar, infelizmente não tenho que eu coloque aí que vai dar jeito nisso aí, nem é ético fazer isso, né? Então mas tem gente que faz, né? Tem gente que tenta fazer pelo menos, né? Porque certo não dá. Eu tenho uma situação que o Carlos ele vai lembrar bem disso aí. Nós chegamos no Rio de Janeiro para fazer uns testes lá, um cliente que fazia Shark, nem vou falar que é Shark, mas falava que era Shark, né? Tipo Shark. Tipo Shark, O cara vendia cesta básica nesse nível. E aí chegamos lá, primeiro para chegar um desafio, né? Rio de Janeiro, tudo, rapaz, é difícil. Chegamos lá, entramos, o cara xingando, falando um monte. Papai, e o Carlos assim, ele mandando para lá, olha isso aqui, pouco do nada, olha isso aqui, mostrou o celular. Olha isso aqui, o cara tá querendo me vender uma carga roubada. Falei assim, você acha que eu vou comprar? Eu olhei pro Carlos assim, tá louco, cara. E não acabou nisso, né? Beleza, fomos lá, falei assim, vamos lá, preciso resolver um problema do meu Shark que tá perdendo a coloração. Entramos, sem brincadeira, né, Carlos? Os caras não deixam eu mentir aqui, para um galpão, cara. Um galpão que basicamente era... podia ser estacionamento de carro, podia ser qualquer coisa, né? Menos lugar para fazer Shark. Não era fábrica de alimentos, né? Cara, tinha mais de 50 caixas d'água.
Aí nós olhamos assim, não é possível um negócio desse. Tinha um monte de caixa d'água lá, todas as carnes mergulhadas com produto. Aí o cara falou assim, cara, como que a gente pode melhorar isso aqui? Eu falei assim, não tem jeito, amigo, não dá. O que eu faço aqui? Milagre aqui? Teve uma a temperatura de 45 graus do Rio de Janeiro, né? Então não tem milagre. Era Então, a temperatura da fábrica do cara. Teve uma que eu tava com o Richard, né, lá visitando o pessoal. Aí o cara falou assim, fazia tempo que eu não entrava na produção, né? Falei, vou lá entrar, dar uma olhada, ver como é que tá. Entrou umas 3 e pouco da tarde, mais ou menos mudança de turno, não sei o que. Chegou do lado do cara da misturadeira ali, o cara com a mangueira jogando água. Eu falei assim, caramba, falou o nome do cara lá, né? João, mas já tá lavando o equipamento? Ele falou, não, tô fazendo a última batida de linguiça aqui, ó. Jogando com a mangueira, água. fazendo tudo, menos linguiça, né? E Tinha aí, mais água que até carne. com um cara que colocava muita água, a gente precisa trazer isso pra falar aqui. De tanta água que o cara colocava, chegou num laboratório, pediu algum produto pro cara, falou assim, cara, a única coisa pra você conseguir segurar essa linguiça aí é você colocar gesso dentro, porque de outro jeito você não vai conseguir, não. Não, É impressionante. igual os problemas de shelf life que você tem que colocar formol, porque tem. Como que você vai fazer. Como que você vai colocar um conservante na fábrica do cara que a contagem microbiana do cara tá lá na. Não tem jeito, coloca formol que. Mas agora mudou bastante, né? Porque antigamente não existia balança, né? Era 2 caixas disso, um balde daquilo, uma mãozada daquilo e deu pra bola, né? Uma Cada mãozada. batida era do jeito, de um era jeito, desse né? jeito, cara. Se for eu que tenho a mão pequena, Ah, tá Artesanal, ferrado. né? é artesanal. Artesanal. Você vê, né? Acho que é até um tema de um podcast que com certeza vocês vão fazer sobre até a parte de fiscal mesmo, né? Eu tive uma situação que um cliente que eu cheguei lá da Paraíba, na hora que eu cheguei, eu falei assim, ainda bem que você chegou, o cliente falou, o fiscal tá aqui, quer parar tudo, preciso acertar o PGA para poder colocar a formulação, porque ele não estão batendo as quantidades pesadas. Aí fui lá olhar a formulação, o fiscal tava lá. Tinha que pesar 100 quilos, até a terceira casa decimal. Falei assim, meu amigo, cara, o fiscal fazendo isso assim, não tem como, não tem sentido algum isso daí. Mas você acha que vai conseguir onde? Se até o fiscal não tem noção, né, do que realmente acontece dentro da parte da fábrica, não quer dizer que os pesos dos ingredientes não são corretos, é porque... Mas não esse nível de precisão, né, não vai tem alterar balança nada, né? por isso, as batidas, nós temos clientes aí que batida de 3.000 quilos. Como que eu vou conseguir pesar na terceira casa decimal? Impossível. Então, para você ver como é difícil, se dentro dos profissionais é complicado achar lá na parte de P&D, e se um fiscal também não sabe, vai por água abaixo tudo, né? Mas é curioso, porque no passado nós fazíamos as formulações baseado no peso das sacarias. Então você via quanto pesava um saco de amido, um saco de proteína, fazia a partir daí fazia as formulações. Vai ser tudo saco fechado. Muito pouca balança, né? Ou meio no máximo, né? Corta o saco e joga, corta o saco e joga. Assim foi. Nessa época era aquela balança de rodar assim. Era difícil. Cara, uma vez eu cheguei numa fábrica no Mato Grosso, uma misturadeira escorada com esses morão de cerca. Falei, cara, o que é isso daí? Não, quebrou a misturadeira, eu preciso escorar a misturadeira. Nossa. Cai tudo. Imagina Tá só. certo. Tá certo. Já boas histórias. Eu preciso marcar um dia para trazer o Zé Roberto também aqui. Ele fala um monte de Nossa, história. Trazer um só de histórias. Muita história, mas História. muita Tem história. muita coisa. Tem o cara que coloca Coca-Cola na linguiça e aquilo é segredo. Tem o cara que coloca Batata. que coloca Coca-Cola. Não, minha linguiça é muito macia porque coloca uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola na batida aqui. Qual que é o pH da Coca-Cola? Desnatura a massa. É uma beleza. Outro que usa um tempero lá, que é um tempero especial e tipo um picles, que é no vinagre. E aí a Nossa. linguiça tá esfarelando, é o condimento que não funciona, né? O que Seu você mudou condimento- aí, né? O que você mudou no condimento que ele não funciona? Tem muita história, tem muita história. Tá, você tá querendo um podcast só de história? Vai lá no Instagram do Carnicast e digita grava o podcast com história. Nós vamos trazer um pessoal muito bom aqui para contar a história para vocês. Caminhando para o final, então, como tradição aqui, uma delas é a bebida, que os convidados mais gostam, e a segunda
como esse é um canal de escala, um canal de comunicação, a gente sempre pede para quem está vindo como convidado deixar uma mensagem, fazer um pedido para o mercado. Então, aqui a gente consegue entregar, é um canal extremamente nichado, um canal extremamente específico, onde a informação é entregue só para aquelas pessoas que realmente estão no mercado. É muito pouco provável que uma pessoa que não esteja no mercado acesse um podcast ou ouça um podcast para falar sobre tecnologia de carnes. Então, fazer um pedido, fazer um apelo aqui é uma forma da gente dar voz para aquilo que são os nossos anseios e solicitar isso para o mercado. Então, queria que vocês fizessem um pedido cada um. Se vocês quiserem, vocês podem olhar direto para a câmera para fazer um pedido, como se fosse uma mensagem. Isso não necessariamente precisa ser algo pontual, mas pode ser algo mais genérico também. O meu pedido, evidente que cada vez mais o mercado se profissionalize, né? Esse é o único caminho. Eu acho que o Brasil é extremamente amador em várias situações e só a profissionalização vai levar um caminho mais sério, mais honesto e mais idôneo. Então continuem se profissionalizando, porque esse é o caminho seguro para que a gente possa chegar a um objetivo bom para todo mundo. Muito bom. Richard? Meu pedido, pensando mais na área comercial e tudo que a gente falou aqui, que as empresas realmente possam, de ingredientes especificamente, possam enxergar a possibilidade de trabalhar realmente com condições de competitividade de produtos de alta escala, de alto padrão. Ainda a gente enxerga muita dificuldade de ver, em termos de segurança até, em muitos casos de segurança, de não entregar aquilo que a gente já via 20 anos atrás, 15 anos atrás, e ainda existe essa dificuldade. Então, o pedido aqui para nós, se for pensar comercialmente, está ótimo. A gente nos dá espaço de vender, só que nós sabemos que no final, para o consumidor final, para entregar aquilo, que nós vendemos produtos intermediários para poder o consumidor final lá ter acesso, é um risco danado, né? Então, a gente sabe que existe ainda essa barreira a trilhar. Se as empresas não se profissionalizarem, vão ficar para trás, como o próprio Fábio disse, mas pensando em segurança alimentar, em estruturação mesmo, seria isso, para que elas enxerguem empresas como nós que viemos aí para quebrar protocolo mesmo, para que tenham essa consciência de trazer produtos melhores para o mercado sempre. Eu já falei isso várias vezes, quase todo podcast eu falo isso. O nosso trabalho realmente é muito nobre. É uma causa contra a fome, na verdade. Todo mundo, tá certo que nós, os concorrentes, todo mundo acorda no dia um tentando superar o outro. E eu particularmente acho que são os concorrentes que faz com que a gente melhore cada dia. Que na verdade, cliente você está atendendo e não tem nada de demanda, você não vai, é muito pouco provável que você melhore. Quando tem um concorrente ali querendo tomar seu lugar, eles são responsáveis também por levantar a régua. Então, pedir para que todo mundo se profissionalize. A tendência é que cada vez mais a gente consiga aumentar a disponibilidade de alimento a ser ofertado para o consumidor. E quem tende a ganhar, na verdade, somos todos nós, né? Bom, e eu pediria para a galera testar o Carnia, a inteligência artificial, que é uma forma de você também estar atualizado ali, saber de uma informação de uma forma muito rápida. E caminhando aqui para o final, queria agradecer muitíssimo aos amigos e excelentes profissionais que nos deram uma aula hoje aqui, Fábio e Richard. Esse episódio ficou fantástico, vamos gravar outros, com certeza, vocês são sempre convidados aqui da casa. E pessoal, esse foi mais um episódio do CarneCast, um episódio comercial. Se você gostou, nos avalie. Se não gostou também, deixe sua crítica. Se não gostou, não coloca nada. Não coloca nada se não gostou? Não, a gente tá falando de honestidade. Deixa sua crítica, manda lá no particular. No direct. E compartilhe com seus colegas. E em breve a gente volta com outros episódios. Fala lá o que vocês gostariam que a gente falasse também, quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui, que a gente vai fazer o possível para atendê-los, tá bom? Pessoal, obrigado. Brinde final. Um abraço. Cheers.